Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal e hoje eu vou contar um pouco de história para vocês, eu vou falar um pouco de história para vocês, explicar um pouco de história. Se inscreva no meu canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês, tá? Hoje eu vou falar sobre os reis da Inglaterra. Se inscreva e deixe a opinião de vocês. Reis da Inglaterra. A Inglaterra, Reino Unido, já teve ao todo 11 dinastias e 52 reis. Os reis são reunidos e organizados em grupos. As dinastias. As dinastias inglesas são dinastia Wessex, dinastia Kinitlinga, dinastia da Normandia, dinastia Plantageneta, dinastia Lancaster, dinastia de York, dinastia Tudor, dinastia de Stuart, dinastia de Hanover, dinastia Saxe-Coburgo-Gotha e dinastia de Windsor, que é a atual. Alguns reis abdicaram do trono, saíram do trono por vontade própria. Alguns reis abdicaram do trono e outros foram depostos. Foram depostos porque foram retirados contra a própria vontade. Então, o rei que sai do trono por vontade própria, ele abdica. E o rei que sai do trono por obrigação, sai do trono retirado por força, ele é deposto. Então tiveram reis que saíram por vontade própria, que abdicaram, e tiveram reis que saíram por força, saíram por obrigação, foram obrigados a sair, foram retirados à força do trono. E esses que foram depostos. Atualmente o Reino Unido é uma monarquia parlamentarista, em que o rei ou rainha representa o Estado, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro e o parlamento controla o poder dos reis. Então o rei e a rainha representam o Estado e o governo fica na mão do primeiro-ministro. E tem um parlamento que controla esse poder do rei, que é o parlamento que é os legisladores. Então aqui temos dinastia Saxe-Coburgo-Gotha, é uma dinastia somente de um rei, do rei Eduardo VII. O período de reinado foi de 1901 a 1910. E temos a dinastia atual, que é a dinastia de Windsor. A dinastia de Windsor é formada pelo rei Jorge V, no período de reinado de 1917 a 1936. Depois dele veio Eduardo VIII, que ficou pouco tempo, ficou um ano, ficou de janeiro a dezembro de 1936. Ficou no ano de 1936 e ele abdicou, saiu por vontade própria. Nesse caso, ele saiu para se casar, para ter um casamento, para se casar. Depois dele veio o Jorge VI, que é de 1936 a 1952. O Jorge VI é o pai da rainha da Inglaterra, o pai da atual rainha. É o rei Jorge VI, é o pai da atual rainha da Inglaterra. Isabel II, que na verdade tem um nome em português, mas em inglês é Elizabeth II. Isabel II, de 6 de fevereiro de 1952 até hoje. A rainha da Inglaterra está no poder até hoje, atualmente. De acordo com a linha sucessória, o próximo rei será Carlos III, filho de Isabel II. Depois será Guilherme IV, filho de Carlos III. Depois Henrique IX, irmão de Guilherme IV. No caso de abdicação, Guilherme IV, ele assumirá o trono, se tornará rei. O Guilherme IV se tornará rei. Na verdade é o Henrique IX. O Henrique IX se tornará rei no caso do rei Guilherme IV sair do trono, no caso ele abdicar e o filho dele ainda ser menor de idade. Então, no caso de abdicação do trono, no caso de Guilherme IV abdicar do trono e o filho dele, filho do Guilherme IV, ser menor de idade, ainda for menor de idade. Então, no caso de abdicação do trono do irmão, que é o Guilherme IV, e se o sobrinho, o irmão do Henrique, o irmão do Henrique VIII, que é o Guilherme IV, se ele sair do trono por vontade própria,
e se o sobrinho dele ainda for menor de idade. Então, o rei Henrique IX, o Henrique IX será rei somente se o rei Guilherme IV, o rei Henrique IX somente será rei se o rei Guilherme IV sair do trono por vontade própria. Se ele abdicar do trono, sair do trono por vontade própria, e se o filho dele, o filho de Guilherme IV, ainda for menor de idade, aí entra o Henrique IX no lugar dele. Não tendo isso, se ele ficar no poder até o fim da vida, e logicamente o filho se tornará maior de idade, aí depois de Guilherme IV será o filho dele, o filho de Guilherme IV que se tornará o rei. Se não abdicar do trono e o filho for maior de idade, o rei será Jorge VII, filho do Guilherme IV. Temos aqui o nome em inglês e o nome em português. O nome em inglês é a Rainha Elizabeth II. O nome dela em português é Isabel II. No nome em inglês, o Príncipe Charles, em português, ele é Carlos III. O Príncipe William, no nome em inglês, ele em português é Guilherme IV. O Príncipe Henry, o Príncipe Henry em português é Henrique IX. E o Príncipe Jorge, que é o filho do William, o Príncipe Jorge é filho do Príncipe William, ele é o Jorge VII. É o nome em inglês. Em português, o nome dele em português é o Jorge VII. Então, na correspondência, traduzindo do inglês para o português, esses são os reis. Elizabeth II é Isabel I, Príncipe Charles é Carlos III, Príncipe William é Guilherme IV, Príncipe Harry é Henrique IX e Príncipe Jorge é Jorge VII. Então, esses são os reis da Inglaterra, ou reis do Reino Unido. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa foi a explicação sobre os reis da Inglaterra, na história da Inglaterra. Então, é isso aí.